Imagina um objeto que vem de fora do nosso sistema solar. Ele passa raspando pelo Sol, um calor que deveria, desintegrar qualquer coisa, e não só sobrevive, como agora ele mostra um comportamento que simplesmente não deveria ser possível. E o mais incrível é que em 19 de dezembro de 2025, ele vai fazer a máxima aproximação da Terra. Exato. O 13 Atlas. E a pergunta que todo astrônomo está se fazendo é: como ele ainda está inteiro? Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua teoria aqui nos comentários e já se inscreve para não perder nada. E é isso que a gente vai investigar hoje. Para nossa análise, nós temos um material bem rico. São dados oficiais da NASA, imagens impressionantes de astrônomos amadores e as primeiras análises científicas tentando decifrar esse mistério. Nosso objetivo, então, é entender por que o Atlas virou esse quebra-cabeça. Isso. Já tivemos outros visitantes, como o Oumuamua e o Borisov, mas o Atlas, olha, está em outra categoria. É bom a gente contextualizar isso. O Oumuamua era estranho pelo formato, pela aceleração, né? Exato. O Borisov parecia mais um cometa comum, só que de outro lugar. O que faz o Atlas ser tão mais bizarro? Então, o Oumuamua tinha basicamente uma grande anomalia, já o Borisov era mais familiar no comportamento. O 13 Atlas, por outro lado, ele coleciona esquisitices. As fontes que a gente analisou listam 12 anomalias confirmadas. 12? 12. É como pegar o mistério do Oumuamua e multiplicar. Ele desafia nossas classificações em tantos níveis, e é isso que a gente vai tentar desvendar. Ok, vamos lá então. A história começa com uma expectativa gigantesca em cima das imagens da NASA, certo? Tínhamos sondas super avançadas. A imagem mais esperada era da HiRISE, que tem uma câmera de altíssima resolução. Quando a imagem chegou, a reação foi de perplexidade. Por quê? O que tinha de errado? Muitos descreveram como uma lâmpada num dia de neblina. Era basicamente um borrão, um único pixel brilhante supersaturado. Um pixel? Um borrão de luz que representava uma área de uns 20 quilômetros, ofuscando completamente qualquer detalhe do núcleo que estaria ali no meio. Peraí, isso não faz sentido. Uma câmera de alta resolução produzindo um borrão. A estimativa da NASA para o tamanho do núcleo era entre 400 metros e 5 quilômetros. Como algo de, no máximo, 5 quilômetros vira uma mancha de 20? Essa é a grande questão. Não foi um erro da câmera, mas uma consequência da observação. Para conseguir capturar a coma, que é aquela nuvem de gás super fraca em volta, certo, eles precisaram de um tempo de exposição muito longo. É como tirar foto no escuro, sabe? Você deixa o obturador aberto mais tempo para entrar mais luz. Entendi. O resultado é que a parte fraca, a coma, apareceu, mas a parte brilhante, o núcleo, estourou. Exatamente. E a confusão continuou, porque as outras sondas mandaram imagens que pareciam de objetos completamente diferentes. Exato. E isso gerou uma confusão inicial enorme. E é aí que entra o elemento mais surpreendente. Os astrônomos amadores. Precisamente. Enquanto as sondas de bilhões de dólares mandavam esses flashes desconexos, uma rede de astrônomos amadores pelo mundo. Com equipamentos bem mais simples, imagino. Muito mais simples. Coisa de 5 a 30 mil dólares. Eles começaram a produzir imagens. E o que era incrível nelas não era só a nitidez, às vezes até maior. Era consistência. Era a consistência. Dia após dia, eles mostravam os mesmos padrões nos jatos, na cauda. Eles contaram uma história muito mais coerente ao longo do tempo. Isso é fascinante. É quase uma mudança de paradigma na astronomia, né? Totalmente. A grande ciência era domínio exclusivo das agências. Agora, uma rede de gente dedicada com tecnologia acessível consegue produzir dados de altíssima qualidade. Ok. Então, o mistério das imagens já é complexo, mas isso foi só o aquecimento. O que aconteceu em 11 de novembro? Aquilo mudou o jogo, certo? Mudou completamente. As observações do Nordic Optical Telescope, um telescópio terrestre de alta precisão, trouxeram duas revelações bombásticas. Qual foi a primeira? A primeira foi categórica. O 13 Atlas sobreviveu à passagem pelo periélio, o ponto mais perto do Sol, completamente intacto. E por que isso é tão surpreendente?
Cometas fazem isso o tempo todo. Sim, mas não assim. O Atlas passou muito perto do Sol, recebeu uma quantidade brutal de radiação. Os modelos previam que ele ia se desintegrar ou, no mínimo, perder uns 15% da massa. O que deixaria um rastro de detritos, imagino. Uma nuvem gigantesca de fragmentos. Mas as imagens de 11 de novembro eram límpidas. Nada. Nenhum fragmento, nenhum sinal de desintegração. Ele saiu do forno solar como se nada tivesse acontecido. Uau! E a segunda revelação foi ainda mais estranha. Muito mais. As imagens mostraram uma anticauda super definida apontando para o Sol. Mas o que virou o centro de todo o debate, o que nos leva à 12ª e mais inexplicável anomalia, Foram os jatos. foram os jatos. Certo, vamos mergulhar nisso. O que essas imagens mostraram sobre esses jatos que os tornam tão anormais? Elas mostraram jatos de gás e poeira que são, primeiro, extremamente finos e colimados. Pense neles quase como feixes de laser, não como a nuvem difusa que a gente espera. E são enormes, né? Gigantescos. Se estendem por mais de 1 milhão de quilômetros. Mas o problema de verdade, o que quebra a nossa física cometária, é que esses jatos são perfeitamente retos. 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 E eles ficam assim mesmo com a rotação do objeto. As medições indicam que o núcleo do Atlas completa uma volta a cada 16 horas. Ok. Um objeto girando que expele material deveria criar jatos em espiral. É a conservação do momento angular. Jatos retilíneos saindo de um corpo em rotação é algo que a natureza não costuma fazer. Isso é bizarro. Minha cabeça não processa isso. Como algo que gira atira em linha reta. Parece que violou uma lei fundamental. Qual é a tentativa de explicação para isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. E, até agora, as explicações naturais são insuficientes. A primeira ideia foi, talvez a rotação seja muito lenta, ou o eixo de rotação esteja perfeitamente alinhado com os jatos. Mas se já mediram o período de 16 horas, essa hipótese já caiu por terra, né? Exato. 16 horas não é lento, e o alinhamento perfeito seria uma coincidência astronômica. A ideia de que talvez seja um objeto de composição interestelar totalmente desconhecida. Um material que reage ao calor de um jeito que a gente nunca viu. O problema é que isso é pura especulação. É um jeito de dizer nossos modelos falharam. Basicamente, um não sabemos, então talvez seja feito de algo que não conhecemos. Uma resposta que abre mais perguntas. E é nesse vácuo de explicações que surgem vozes como a de Avi Loeb. E é importante dizer, ele não afirma que o objeto é artificial. Certo, ele faz uma comparação. Isso. Ele diz que a estabilidade e o alinhamento desses jatos lembram mais o comportamento de um sistema de propulsão do que fenômenos naturais que a gente conhece. É uma forma de usar uma analogia para mostrar o tamanho do desafio que é explicar isso naturalmente. Com as explicações naturais falhando, a comunidade científica deve estar desesperada por novos dados. Para onde olhamos agora? Agora a gente entra no que estão chamado de momento da verdade. Mas o instrumento que todo mundo está esperando, o que pode ser o juiz dessa questão, é o James Webb. O que o Webb pode fazer que os outros não conseguem? O Webb consegue fazer espectroscopia infravermelha de altíssima precisão. Isso significa que ele não só vê os jatos, ele analisa a composição química exata dos gases ali. Ele consegue ler a receita química dos jatos. Perfeito. Ele vai dizer se os ingredientes são os esperados para um cometa, água, dióxido de carbono, ou se tem algo exótico ali. E além da composição, ele mede outras coisas, certo? Sim, e isso talvez seja ainda mais importante. Ele mede a velocidade e a densidade do fluxo. A sublimação, o processo natural que cria os jatos, tem um limite de velocidade. Ah, Se o Webb medir velocidades muito mais altas do que a sublimação permite, isso será uma evidência fortíssima de que existe um motor ali, um mecanismo desconhecido, natural ou não, que está ativamente empurrando esse material. que incrível! Então o Webb pode ser o juiz final sobre a energia dos jatos. E quanto ao núcleo? A sobrevivência dele já é um mistério? Exato. E esse é o outro ponto. Temos um paradoxo.
Para gerar jatos tão energéticos, o núcleo precisa estar perdendo uma quantidade colossal de massa. Mas se ele é tão pequeno, essa perda de massa já deveria tê-lo destruído. Como ele pode ser tão ativo e ao mesmo tempo tão resistente? É uma contradição. O Webb, ao medir a massa total sendo expelida, pode nos dizer se essa contradição é real ou se nossas estimativas estão erradas. Então, para a gente amarrar tudo, temos um objeto que sobreviveu ao Sol, imagens oficiais confusas superadas por amadores e a anomalia mais chocante: jatos retos que ignoram a rotação do próprio núcleo. Exato. E essa coleção de mistérios nos deixa com dois caminhos à frente. O primeiro é que os nossos modelos sobre cometas estão fundamentalmente incompletos. O Atlas vai nos forçar a reescrever a física cometária. E qual seria o segundo caminho? O segundo é que o 3I Atlas não é um cometa, pelo menos não como a gente conhece. Nesse caso, a ciência vai ter que criar uma nova categoria de objeto para ele. A grande questão é, isso é um fenômeno natural super bizarro ou é outra coisa? Eu quero saber a sua opinião. Deixe sua teoria aqui nos comentários e já se inscreve para não perder nada. Porque no final, ou o 3I Atlas é o cometa mais estranho que a gente já viu, ou ele vai mudar completamente os livros de ciência.